A Câmara Municipal de Pau dos Ferros analisou em primeiro turno o projeto de lei 1843/2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2019, a Lei Orçamentária Anual. De acordo com a projeção de arrecadação da Prefeitura de Pau dos Ferros em 2019, ficou estimada em pouco mais de 102 milhões de reais. O projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019 atende à legislação quanto aos índices de aplicação em saúde e ensino. Também destina-se recursos necessários para a manutenção dos serviços públicos em geral e para investimentos diversos. Os vereadores da bancada da oposição apresentaram um projeto de emenda supressiva e emenda modificativa, que reduz a LOA, a margem de remanejamento, de 30% para 5%. Suprimir a previsão no orçamento do Executivo via decreto, as suplementações financeiras. Segundo o vereador Gilson Rego, os vereadores da oposição estão levando para o lado político, prejudicando assim a população. A LOA vai ser votada em primeiro turno, né? São em 2 turnos. Inclusive os vereadores de oposição estão se precipitando, estão levando para o lado político, uma questão que é de nível administrativo, e estão reduzindo de 30% para 5% a suplementação, né? O governo municipal mandou outra emenda aí ao orçamento, que a lei orgânica permite isso, colocando para 15%. Né? Então acredito eu que o presidente deve mandar essa matéria para a comissão, para ser reavaliada, já que é uma emenda e a lei orgânica permite isso. Né? Então acredito eu também que haverá sensibilidade desta casa, até porque essa casa tem demonstrado muitas coisas boas no decorrer desses anos. Então isso é uma coisa politiqueira que não vem ao caso. Se isso realmente passasse, iria prejudicar muito a população, até a questão de pagamento de salário de funcionário, que hoje está em dia. Né? Então acredito eu que esta Câmara terá essa sensibilidade. Segundo o vereador presidente da Câmara, os vereadores estão fazendo o seu papel. Olha, eu não entendo que haja questão de engessamento, uma vez que o parlamentar tem sua prerrogativa. Se ele está dentro da lei, se ele está exercendo a sua função parlamentar, condigno com a lei, cumprindo a lei, não tem por que dizer que a Câmara está fazendo isso ou aquilo. Ela está fazendo o seu papel. O vereador Gugu Bessa explica que essas ações não vão atingir áreas importantes, como saúde e educação. Essa emenda que a gente suprimiu e fez a emenda modificativa de 30% para 5%, não vai atingir a área de saúde, nem a área de educação, nenhuma área sequer, porque a gente tirou da subvenção onde era para ser gasto. A gente não mexeu na área da saúde, nem na área da educação, como a gente viu falando aqui agora há pouco tempo, como as redes sociais estão dizendo que a gente engessou a gestão. Aqui nós estamos prontos para ajudar a gestão. E se a gestão quiser fazer alguma modificação, só é mandar para esta casa. Agora a gente só não pode, essa Casa Legislativa, dar um cheque em branco ao Poder Executivo, sem a gente saber para onde é que vai esse recurso. Já o vereador Chichico, da bancada oposicionista, diz que 5% é suficiente. O teto que foi votado para ele, 30%, que não foi apreciado, ficou 30%, é um valor altíssimo de adiantamento. Então nós reunimos aqui e chegamos a um consenso de botar o teto de 5%, porque os 5% já é o suficiente. E se ele precisar de mais, ele manda as emendas, manda os créditos suplementares aqui e nós votaremos com todo prazer. Se for bem da população, não tem problema. Se for coisa para prejudicar, a gente vota contra. Mas sendo para a população de Pau dos Ferros, nós estamos à inteira disposição. Fomos até a prefeitura e conversamos com o secretário Alexandre Aquino. Perguntamos como a prefeitura vê o posicionamento da bancada da oposição. É importante que a gente possa esclarecer algumas questões aqui. Eu tive acesso às emendas que foram apresentadas pela bancada de oposição, a qual tenho respeito da prefeitura, que está apenas exercendo o papel dela. No entanto, nos causa estranheza o fato da bancada não ter nos procurado para discutir, debater sobre o orçamento, tendo em vista que é uma peça elaborada pelo Executivo, enviada à Câmara de Vereadores para que ela possa estudar, analisar e posteriormente votar e fazer as modificações que bem entender. No entanto, quando o Executivo elabora uma peça orçamentária, ele entende que aquele planejamento é o que é o melhor para a cidade. A Câmara ela pode ter um posicionamento diferente, e, em especial a bancada de oposição.
No entanto, a discussão, o debate é sempre saudável. Acho que é um dos princípios da democracia você poder debater, certo? E o que nos causou estranheza, de fato, foi ter sido apresentadas essas emendas, uma modificativa que altera de 30%, no qual a mesma Câmara de Vereadores no ano passado votou, mantendo esses 30%, certo? Reduzindo para 5% a capacidade de abertura de crédito suplementar, que nada mais é do que o remanejamento dentro do orçamento de uma rubrica para outra, certo? Posso te exemplificar aqui que, agora no exercício 2018, o nosso maior remanejamento foi para a folha de pessoal, pagamento de folha de pessoal. Por quê? Porque chamamos novos concursados, está entendendo? Tivemos a abertura de processos seletivos, entre outras situações que houve a necessidade de se suplementar essa folha, certo? Hoje, no país, nós vivemos e pagamos um preço altíssimo pela burocracia, tudo é muito burocrático. Quem procura o serviço público, seja ele municipal, estadual, federal, sabe a dificuldade que é de você tramitar determinadas documentações. Imagine toda a vida que a gente precisar abrir um crédito, após exceder esses 5%, que foi aprovado em primeiro turno ontem, tivermos que preparar projeto de lei, aguardar o prazo de tramitação, certo? E, consequentemente, daí sim, tomar as medidas administrativas que estamos pretendendo. Então, é um excesso de burocracia, ao meu ver, está entendendo? Que em nada ajuda a população. Por outro lado, essa falta de celeridade, na hora que a prefeitura esgotar esse limite, ela vai ter que recorrer à Câmara de Vereadores para dar a autorização que já tinha no passado, entendeu? Nos últimos 4 anos da administração que nos antecedeu, houve a permanência dos 30%. No final do último exercício do gestor que nos antecedeu, tentou-se essa redução por um voto de um vereador, inclusive da bancada de governo, caso Mário Kennedy, não foi possível se avançar com essa medida que engessa a administração. Os poderes são autônomos. Eu acredito que eles têm a capacidade de gerir seus orçamentos e entender aquilo que é melhor para a sua execução. Certo? Então, de todo modo, o prefeito Leonardo, no intuito de conciliar com a Câmara, ainda chegou a encaminhar ontem uma mensagem pedindo para que, em vez de 30, fosse 15, porque, de acordo com o nosso estudo, já terminamos o 11º mês, entramos no 12º mês do exercício 2018, nós remanejamos algo um pouco mais de 15%. Então, estimamos que 15% seria um número salutar para que a administração pudesse conduzir as suas ações no exercício. Acreditamos que o caminho correto seria reenviar para a Comissão de Finanças e Orçamento. No entanto, o presidente colocou imediato em votação, certo? E, por consequência, a bancada de oposição rejeitou a proposta do prefeito de 15%, mais uma vez, nem sequer dialogando ou tentando entender por que a prefeitura entendeu que 15% seria o ideal, e manteve os 5%. Então, nós vemos essa situação como preocupação, com bastante preocupação, porque teremos um orçamento limitado pela Câmara e iremos executar até onde a Câmara de fato permitiu. A emenda supressiva e modificativa, depois de discutida, foi colocada em votação e aprovada por 6 votos a 3, nesse primeiro turno.